Fala, nostálgicos! Você se lembra do grupo ABBA? Final dos anos 1970, o ABBA dominava absolutamente tudo. Eram os donos das paradas musicais. Vendiam milhões de discos pelo mundo inteiro e transformaram a música pop em uma linguagem verdadeiramente universal. Mas quando os anos 80 começaram a despontar, algo estava desmoronando por dentro. 2 divórcios devastadores, uma confiança completamente despedaçada entre os membros e um silêncio pesado que começou a invadir cada sessão de gravação no estúdio. O mundo inteiro aguardava ansiosamente por mais um hino estrondoso. O que eles entregaram foi algo completamente diferente, sombrio, vulnerável e impossível de esquecer. Uma última canção que carregava o nome deles justamente quando a banda estava se dissolvendo nas sombras. Esta não é apenas mais uma história sobre música pop. Este é o som de uma despedida que absolutamente ninguém viu chegando. Quando o ABBA explodiu nos palcos mundiais em meados dos anos 70, o que o público via era a perfeição pura. 4 rostos sorridentes e radiantes, cantando melodias pop absolutamente irresistíveis, envoltos em figurinos reluzentes que pareciam feitos de sonhos. Eles se tornaram a fantasia definitiva da música pop global. A vitória deles no Festival Eurovisão da Canção em 1974 com Waterloo foi muito mais que apenas um troféu. Foi uma mudança cultural profunda. O ABBA se transformou da noite para o dia, de um grupo sueco completamente desconhecido para um fenômeno planetário, reescrevendo todas as regras do sucesso pop internacional. O som era fresco e inovador, a imagem era deslumbrante e a química entre 2 casais reais dava à banda uma sensação de intimidade genuína que os fãs adoravam profundamente. Mas por trás das câmeras e dos holofotes, a realidade era bem mais complicada. A fama veio com um preço altíssimo. Enquanto o mundo os imaginava como uma família perfeita saída de um conto de fadas, as pressões do estrelato global começavam a corroer aquela fundação. Turnês intermináveis, agendas brutais de trabalho e uma atenção constante e invasiva da mídia se tornaram parte da rotina diária deles. As mesmas conexões românticas que haviam tornado o ABBA único, Agnetha com Björn, Anni Frid com Benny, começaram a se tornar frágeis sob o brilho implacável dos refletores. O sonho que os uniu estava começando a destruí-los por dentro. Essas não eram personagens fictícias em um palco, eram pessoas de carne e osso. E o amor nem sempre sobrevive à fama devastadora. Atenção, nostálgico, eu tenho um recado importante para você. Eu fiz uma lista com as 100 melhores músicas dos anos 80 e o melhor, totalmente gratuita. Para acessar, basta entrar em culturanostalgica.canalnoyoutube.com ou clicar no primeiro link dos comentários. Além de receber a lista com as 100 melhores músicas dos anos 80, você ainda vai receber nosso boletim informativo com o melhor da cultura nostálgica e será avisado sempre que tiver um vídeo novo. Clica agora e vamos continuar com o vídeo. No final dos anos 70, as fissuras já eram impossíveis de esconder. O primeiro casal a se separar foi Agnetha e Björn em 1979, enquanto o ABBA ainda surfava no sucesso global de hits como Voulez-vous e Chiquitita.
eles anunciaram a separação. Insistiram publicamente que a banda continuaria, mas cada letra que cantavam depois disso estava carregada de uma ironia dolorosa. Imagine se apresentar cantando uma canção de amor na frente de milhões de pessoas, enquanto a pessoa que você amou profundamente está a apenas alguns metros de distância, agora praticamente uma estranha. Para Ao Jong-woo, com a audiência, o ABBA ainda irradiava harmonia mágica, mas por dentro o silêncio havia começado a substituir as risadas e a leveza de antes. 2 anos depois, Benny e Anni Frid seguiram o mesmo caminho doloroso. O divórcio deles em 1981 significou que os laços pessoais da banda, aqueles que haviam tornado o sucesso deles tão orgânico e autêntico, estavam completamente desfeitos. A partir daquele momento, o estúdio deixou de ser um santuário criativo e começou a parecer mais com um tribunal, estéril, tenso e pesado, com todas as coisas que ficavam sem ser ditas. Até mesmo os sorrisos nas sessões de fotos se tornaram parte da performance. Mais uma camada de ilusão para um público que queria desesperadamente acreditar em finais felizes. O ABBA tinha se tornado especialista em esconder a dor por trás das melodias, mas cada nota carregava o peso da perda. E ainda assim, no meio de toda essa turbulência emocional, algo extraordinário aconteceu. A música deles começou a mudar. As letras despreocupadas dos primeiros dias haviam desaparecido. No lugar, surgiram histórias sobre solidão, traição e saudade profunda. Canções como The Winner Takes It All, deixavam claro que havia feridas que não eram mais possíveis de esconder. O brilho ainda estava lá, mas as rachaduras no vidro estavam aparecendo. E através dessas rachaduras, emergiram algumas das obras mais assombrosamente belas de toda a carreira deles. Era o começo do fim, e todo mundo sabia disso, mesmo que ninguém ousasse falar em voz alta. Se você gosta do nosso conteúdo, faça algo agora. Clique no botão de like e se inscreva no canal. Assim, você fará parte do grupo de pessoas com o maior bom gosto do YouTube. Posso contar com você? Vamos continuar. Em 1982, os sinais eram cristalinos. O ABBA estava desaparecendo e não havia como impedir. O último álbum completo deles, The Visitors, lançado no final de 1981, chocou os fãs pelo tom sombrio. A energia eufórica dos anos disco tinha ido embora. No lugar, surgiram faixas sombrias e introspectivas, como One of Us, Slipping Through My Fingers e When All Is Said and Done. A música refletia a realidade cruel. A banda não estava apenas evoluindo artisticamente, eles estavam sangrando emocionalmente. Essas eram canções escritas por pessoas que haviam atravessado o desgosto, e cada verso soava como uma confissão privada disfarçada de música pop. Apesar de todas as fraturas, eles não estavam prontos para desaparecer sem deixar uma marca final. Então, no verão de 1982, o ABBA voltou ao estúdio para gravar algumas faixas adicionais. Entre elas, estava uma canção que se tornaria o trabalho mais enigmático deles, The Day Before You Came. O dia antes de você chegar. Desde a primeira nota, ficava claro que este não era o ABBA de Dancing Queen ou Mamma Mia. O ritmo era lento, quase hipnótico, com instrumentação minimalista. Não havia refrões grandiosos, nenhum gancho projetado para conquistar as rádios. Em vez disso, havia uma monotonia assombrosa, uma calma deliberada que parecia quase perturbadora, como a quietude antes da tempestade. Bjorn escreveu a letra, e ela soava como páginas arrancadas de um diário pessoal. A narradora relata um dia comum, viagens de trem, ler o jornal, um jantar simples. Cada detalhe era dolorosamente mundano, mas sob essa simplicidade jaz uma pergunta inquietante. O que mudou depois que você chegou? Foi amor? Foi tragédia? Ou foi morte? A ambiguidade é o que tornou a canção tão assombrosa, deixando os ouvintes lutando com suas próprias interpretações. Era narrativa na sua forma mais pura, uma abordagem minimalista
que revelava a evolução da banda, de ícones pop para artistas maduros que não tinham medo de arriscar. Para Agnetha, a canção foi um desafio imenso. Ela entregou o vocal com uma precisão gélida, removendo cada traço de teatralidade que antes havia definido os sucessos do ABBA. A performance dela é distante, quase entorpecida, e ainda assim é justamente esse distanciamento que a torna devastadora. Parece que você está ouvindo alguém que parou de esperar milagres, alguém resignado à rotina implacável da vida. Era uma performance nascida da verdade, não do artifício. E talvez seja por isso que ela ainda ressoa décadas depois. Se você é fã do grupo ABBA, mostre que você tem bom gosto e escreva agora nos comentários ABBA. Isso prova que você faz parte da melhor geração de todas. Agora, vamos continuar. Quando o ABBA chegou às suas últimas sessões de gravação, a dinâmica dentro do estúdio havia mudado para sempre. Antes, aquele era um playground de ideias, com risadas ecoando enquanto Benny experimentava acordes e Björn afinava as letras. Mas agora, o ar estava denso de silêncio. Cada sessão começava com trocas educadas e terminava com os membros recuando rapidamente para suas vidas separadas. Compor canções não era mais apenas uma forma de arte, tinha se tornado uma linha de vida, uma ponte frágil, conectando pessoas que já estavam se afastando. A tensão era palpável, mas também era o desejo de deixar algo significativo para trás. Björn carregava o peso das palavras como nunca antes. Os dias de refrões despreocupados, projetados para fazer o mundo dançar, haviam acabado. Em vez disso, suas letras agora carregavam o fardo da verdade, um reflexo de seu próprio desmoronamento emocional após o divórcio de Agnetha. Ele não escrevia mais sobre amantes no paraíso. Ele escrevia sobre vazio, monotonia e aquele sentimento assombroso de "E se The Day Before You Came" emergiu dessa escuridão como uma confissão sussurrada para um estranho. Para Agnetha, entrar na cabine para gravar aquelas linhas era como reabrir uma ferida que mal havia começado a cicatrizar. Imagine cantar palavras que ecoam sua própria dor com a pessoa que as escreveu a poucos metros de distância. Sua voz, famosa pela clareza cristalina, agora carregava uma contenção, quase um distanciamento, como se estivesse se protegendo de desmoronar no meio da gravação. Anni-Frid também derramou suas cicatrizes nas harmonias. Ela estava lidando com as consequências de seu próprio casamento fracassado. O otimismo brilhante que antes coloria suas performances agora dava lugar a algo mais profundo, maturidade entrelaçada com tristeza. Juntas, as vozes que antes se misturavam como luz do sol, agora pareciam um crepúsculo, ainda belas, mas inegavelmente sombreadas. Na superfície, o ABBA ainda projetava profissionalismo total. Eles apareciam para sessões de fotos, sorriam quando as câmeras rolavam e falavam sobre projetos futuros em entrevistas. Mas atrás das portas trancadas do estúdio, a realidade era completamente diferente. A camaradagem calorosa que antes definia o trabalho deles havia evaporado, substituída por conversas curtas e uma abordagem quase clínica para fazer música. Até mesmo os engenheiros de som admitiram que as sessões pareciam frias, como um trabalho em vez de uma paixão. A programação se tornou um pesadelo logístico. Cada membro havia construído vidas separadas que raramente se cruzavam, e prioridades pessoais frequentemente entravam em conflito com os cronogramas do estúdio. Agnetha especialmente lutava contra a pressão. A mídia a perseguia implacavelmente, especulando sobre sua vida privada, transformando sua dor em manchetes. Ogni ida ao estúdio significava se preparar para um enxame de fotógrafos nos portões. Para uma mulher que já lidava com ansiedade e isolamento, o escrutínio era sufocante. Para Benny e Björn, o estúdio já havia sido um santuário criativo. Agora parecia território hostil. A centelha que antes fazia as melodias fluírem sem esforço havia desaparecido, substituída por passos cautelosos
sentimentos e hesitação. As letras eram dissecadas em busca de significados ocultos, os arranjos debatidos com uma aspereza incomum. Cada acorde parecia pesado, como se carregasse a pergunta não dita: por que ainda estamos fazendo isso? Assim, eles continuaram, não pela fama, mas por algo mais difícil de explicar. Talvez fosse orgulho, talvez fosse amor pela arte, mesmo quando o amor entre eles havia desaparecido. Apesar do gelo emocional, quando a luz vermelha de gravação acendia, algo notável acontecia. O ABBA entregava perfeição. O profissionalismo deles era quase assustador. As harmonias se encaixavam no lugar como um relógio. Os arranjos se desdobravam com precisão cirúrgica. Essas não eram 4 pessoas se agarrando à fama, eram artistas determinados a sair com dignidade. Quando The Day Before You Came chegou às ondas de rádio em outubro de 1982, o mundo não entendeu completamente o que estava ouvindo. Fãs que haviam crescido dançando Mamma Mia e Dancing Queen esperavam algo brilhante, algo eufórico. Em vez disso, o ABBA entregou uma canção que parecia quase irreconhecível, lenta, hipnótica e repleta de melancolia. Não havia ganchos projetados para conquistar as paradas, nenhuma harmonia cintilante gritando otimismo. Era esparsa, minimalista, quase perturbadora em sua simplicidade. Para alguns ouvintes, parecia entrar em uma sala fria depois de anos sob o sol. Para outros, era o retrato mais íntimo que a banda já havia pintado. Os críticos na época estavam divididos. Alguns descartaram a faixa como sombria demais, não comercial demais para uma banda cuja identidade inteira havia sido construída sobre alegria. Outros sentiram algo mais profundo, um brilho silencioso que apenas o tempo poderia revelar. Décadas depois, esses céticos mudariam de ideia. Hoje, The Day Before You Came é considerada uma das obras mais celebradas do ABBA, elogiada por sua honestidade crua e beleza assombrosa. O que antes parecia um desvio agora é reconhecido como uma declaração artística ousada, a prova de que o ABBA se recusou a fingir felicidade em troca de mais um sucesso. As letras são enganosamente simples, uma mulher detalhando a rotina de sua vida no dia antes de conhecer você. Um dia normal, cheio de trens, jornais e televisão, mundano a ponto da dormência. Mas, sob essa monotonia, espreita um mistério. Quem era você? Esse encontro trouxe amor ou devastação? Era real? Ou a narrativa inteira é uma reflexão sobre o destino? Ou pior, sobre a mortalidade? Bjorn nunca deu uma resposta definitiva, e essa ambiguidade transformou a canção em uma obsessão para fãs e estudiosos. É uma peça musical que não entrega a verdade de bandeja, ela te força a procurá-la. O ABBA não saiu com estrondo, eles saíram com um sussurro que ainda ecoa através do tempo. The Day Before You Came não foi um sucesso estrondoso nas paradas, mas se tornou algo maior, um lembrete eterno de que finais podem ser tão belos quanto começos. A canção capturou fragilidade, solidão e resignação silenciosa de uma forma que poucas músicas pop ousaram, e talvez seja por isso que ela permanece inesquecível. Hoje, quando você aperta o play naquela faixa, você não está apenas ouvindo música, você está ouvindo 4 vozes, fechando um capítulo que eles mesmos escreveram em ouro, se agarrando à harmonia, mesmo quando tudo o mais estava desmoronando. É um pedaço de história congelado em melodia, uma despedida sem fanfarra, mas cheia de graça. Se você acredita em histórias onde a música se torna mais do que som, inscreva-se agora no Cultura Nostálgica, ative as notificações e fique com a gente para mais momentos não contados por trás das canções que mudaram o mundo.